queridas meninas mulheres deste canal. Como eu fiz para sair das dívidas e voltar a respirar novamente? Lembrando que esse assunto aqui não é sobre organização financeira, eu sei que existem outras pessoas que falarão muito mais sobre isso, mas eu vou falar sobre campos de ações e possibilidades para você que aí está ferrado financeiramente e principalmente para você adequar sua mentalidade para aquilo que você quer. Primeiro eu quero começar com uma história. Pra quem não sabe, teve um tempo que eu trabalhei CLT, mas eu trabalhava home office. Eu era assistente pessoal de uma hipnoterapeuta. Eu amava trabalhar com ela, inclusive. A gente terminou muito bem. E aí, eu lembro que eu fui na entrevista de emprego e ela falou pra mim, né, que ela ia entrevistar outras pessoas e tal, mas depois daquela entrevista, ela decidiu que eu seria a pessoa que ela iria contratar. E por que ela falou isso? Porque ela gostou muito do que eu fazia e a forma que eu fazia, e eu acho que ela julgou que eu seria uma pessoa mais fácil de treinar dentro da mentalidade dela e do que aquele trabalho necessitava de mim. Mas essa história tem um outro ponto. Eu lembro que o meu primeiro dia de trabalho, ela contou uma história que provavelmente vocês já devem ter ouvido por aí, em TikTok, em Reels, essas coisas assim. Que era basicamente um funcionário, ele já estava há muito tempo na empresa e tinha outro que tinha recém-chego. E o funcionário mais velho perguntou: Ei, chefe, por que eu recebo menos que outra pessoa que chegou agora? E aí ele falou: Então vai lá pra mim na feira e pega, sei lá, bananas. Não lembro exatamente o exemplo, talvez eu esteja contando essa história errada. E aí o cara chegou, foi lá na feira, voltou e falou: Olha, não tem bananas. E aí eu não trouxe nada. E aí o chefe foi lá e chamou o outro funcionário, e aquele que tinha sido promovido, e pediu para ele ir à feira e comprar uma banana. E aí o cara foi lá, pegou outras frutas porque realmente não tinha banana, mas pegou o número do dono da feira lá, algo assim, alguém que vendia bananas, e falou que o cara ia ter disponibilidade de entregar bananas semanalmente ou algo assim. E aí, no final da história, você já entendeu onde eu quero chegar com isso. Então, um dos primeiros pilares desse vídeo é que você seja uma pessoa solucionadora. Independente do que você trabalhe hoje, independente do que você faça hoje, se você está desempregado ou não, seja a pessoa que está com foco na solução e não no problema. Foi isso que eu aprendi com ela aquele dia. Foi isso que eu aprendi com ela aquele dia. E levo para mim até hoje e quero trazer aqui para vocês. Foque sempre na solução. Não tem solução, então vamos buscar outras alternativas, planos B. Mas chegue para o seu chefe, ou se você é seu próprio chefe, já com planos B possíveis ali engatilhados. Por exemplo, na minha agenda, se eu estou, né, ausente e as minhas colaboradoras precisam se resolver, bom, não sei, gente, pesquisa no chat, pesquisa no Google, entre em contato com alguém, eu não sei, pesquisa em lojas, em outras coisas, enfim, dependendo do problema, né? E tanto que a gente nem se conversava, a gente às vezes passava meses sem se conversar quando tava nesse emprego. Por quê? Porque não tinha nenhum problema acontecendo. Então a gente passava um relatório, uma coisa ou outra ali, e pronto, estava resolvido. Esse é o primeiro ponto para você sair das dívidas. Por quê? Porque quando a gente tá mal, a gente tá fragilizado, a gente tá com aquele problema tão grande assim, a gente acha que não tem solução. E a gente começa a remoer o problema e focar somente no problema, olhar para o problema e não buscar a solução. E qual seria a solução? Ganhar mais? Seria fazer um freela, né, como as pessoas dizem?
Seria fazer algo a mais dentro do que você já faz? Seria pedir um aumento? Como você vai pedir esse aumento? Entendem? Eu acho que o primeiro ponto é você sair dessa posição triste, porque realmente é difícil. Eu digo isso como alguém que sentiu na pele. E caminhar para a solução. Outra coisa que eu vi no TikTok e achei muito legal. Era uma moça falando assim: dinheiro a gente se faz fazendo qualquer coisa. E é muito real isso. Vou usar um exemplo da minha vida pessoal. Quando a gente estava sem dinheiro, a gente vendia peças de madeira rústica, mesas, essas coisas assim. Meu marido fazia, enfim, porque ele cresceu atuando nessa área, assim, com o pai dele, essas coisas. A gente vendia isso. Eu vendia Eudora, eu vendia as minhas roupas antigas. Enfim, eu prestava serviço, o serviço realmente que hoje eu atuo na área, por um valor irrisório, que às vezes era só para pagar o gás, que era só para pagar uma conta de água, que era só para, sei lá, juntar com o dinheiro do aluguel. E sempre ir se colocando nessas situações. Então a pessoa precisa de um negócio ali. E você vai aprender em 5 minutos. É um negócio fácil, você nunca fez. Mas você vai aprender em 5 minutos. Pô, tenha a humildade de fazer aquilo, sabendo que é um momento que vai acontecer, que necessário, é um momento necessário. É algo momentâneo. Que isso não diminui a tua capacidade, isso não diminui as coisas que você estudou, isso não diminui tudo que você aprendeu durante a vida. Sabe, nesses momentos de fragilidade, a gente precisa muito ser humilde. Claro, todos os momentos da nossa vida a gente precisa de humildade. Mas nesses casos ainda é mais ainda. É mais, você precisa ser mais humilde. E entender que não vai fazer mal para você ir lá e vender um brigadeiro na rua, ou você ir vender semijoias para suas primas, para suas irmãs, para suas tias, que isso não vai diminuir quem você é. Hoje eu cheguei num patamar da minha vida que tá tudo bem as minhas contas, eu já estou pensando em coisas maiores, mas eu já cheguei no momento em que eu precisava pensar no dia, né? Vendendo almoço para comer a janta. Outra coisa importante, eu gosto de consumir muita Lara Nesteruk. Se você não gosta dela, pode me bloquear aqui no YouTube, tô brincando. Mas uma coisa que ela sempre fala é focar em ganhar mais. Eu acho isso tão importante, tão importante. Hoje eu faço tanto isso e eu ganho muito mais dinheiro depois que eu foquei em ganhar mais e sempre buscar mecanismos para ganhar mais. Então você para de pensar naquele momento assim, eu só tenho R$ 2 na conta e você pensa, olha só, como eu vou fazer para esse dinheiro se transformar mais? Ou o que eu vou fazer para amanhã ter R$ 50 na minha conta, ter R$ 100, 200, 300, 400, 500, enfim. Dependendo do tamanho da sua dívida, do seu problema, enfim. Eu acho que é muito indispensável, aliás, você pensar em estratégias, mecanismos e formas de ganhar mais. Como eu disse, eu quero muito que você foque na solução e não no problema. E a solução é você ganhando mais e você está sempre focando em coisas que vão fazer aquela coisa rápido, fluir, até que você consiga respirar e ser quem você quer realmente ser. Realizar o seu sonho, tirar o seu projeto da gaveta. Enfim, ter o tempo e a lucidez para você conseguir crescer. Esse aqui é o mais importante, eu acho. E que a gente perde enquanto tá mal. Que é não deixar de sonhar. Porque no momento em que a gente está numa fragilidade financeira, no momento em que a gente precisa muito de uma coisa, de uma necessidade de sobrevivência, a gente deixa de sonhar e acreditar na nossa capacidade. Mas os sonhos são a única chama que vai manter a gente em pé muitas vezes. Porque, querendo ou não, quando a gente entra numa crise dessas, a gente se olha diferente no espelho, ainda mais se você for mulher. Se olha diferente no espelho, a gente passa, bom, a se relacionar mal porque você já tá mal, então a tendência é que você se comporte assim com as outras pessoas que não
não tem nada a ver com isso. Enfim, de alguma forma, você acaba deixando as coisas pra lá. Porque você acha que você não é mais capaz. E que aquele momento define quem você é. Mas não deixe de sonhar. Abre o Pinterest, veja as viagens que você queria fazer, veja as casas que você gostaria de morar, os móveis, veja os livros que você quer comprar. Claro que você sabe que não vai ser nesse momento que você vai realizar, mas tenha sempre em mente, pô, eu tô vivendo esse dia de hoje, porque um dia eu vou chegar lá. E eu posso te falar, eu demorei um ano pra chegar assim em 70% da minha meta. Fazendo essas coisas que eu falei pra vocês, focando em ganhar mais, achando estratégias pra isso, sendo humilde, focando na solução, mas sobretudo porque em nenhum momento eu deixei de sonhar. Em nenhum momento eu achei que eu fosse ser uma social media menor porque eu tava fazendo aquilo naquele momento. E até, inclusive, muitas pessoas fecharam um contrato comigo depois daquilo. Então, por exemplo, assim, eu passei um orçamento naquela época e a pessoa não fechou por um valor irrisório e eu tava, tipo, desesperada. E hoje em dia, essas pessoas sabem que eu reajustei o meu valor e elas fecham comigo. Então, quando a gente tá desesperado, parece que nada tem solução. Mas a gente tem que pensar nas possibilidades. E isso é sempre buscando possibilidades. Então, como eu disse, já vendi inúmeras coisas. E eu não tenho um passo a passo específico para a sua situação. Porque cada pessoa passa por um momento e tem uma profissão. Mas eu acho que esse vídeo é mais sobre a mentalidade, a ação. Eu sou uma pessoa colérica. Eu tenho a tendência a ser uma pessoa que tá ali no campo das ações o tempo todo. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo falando sobre temperamentos, eu acho que eu tenho um vídeo aí no canal, mas tá bem antigo. E muitas coisas mudaram, assim, muitas percepções minhas. E eu acho que você precisa muito entrar no campo da ação, mesmo sem forças. Então, se você gostou desse vídeo, se ele te tocou de alguma forma, comente aí, curta, se inscreva no meu canal, caramba! Eu não preciso falar isso, né? Pelo amor de Deus. E nos vemos no próximo vídeo, que não sabemos quando.